Olá, cidadãos! Sejam bem-vindos a mais um programa Politizando e Polemizando. E no programa de hoje eu vou abordar 3 motivos pelos quais a educação no Brasil é tão ruim. Fique comigo até o final desse vídeo. E vale lembrar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Ele está muito interessante. Marque nos comentários aquela pessoa que você tem certeza que irá gostar desse assunto, que irá se engajar também e trazer boas opiniões acerca da educação no Brasil. Politizando e Polemizando. Apresentação PH Historiador. Vamos ao fator número 1. Bom, o fator número 1 diz respeito à educação privada. É um lobby. O lobby das instituições privadas desse país que, logicamente, não querem que o governo invista diretamente nas suas instituições de educação, ou seja, nas universidades e nas escolas públicas. Porque os grandes empresários do ramo da educação do país não querem que o governo invista em educação. É simples o motivo, porque se o governo apresentar, oferecer uma educação de qualidade aos seus cidadãos, logicamente as empresas privadas tenderão a perder justamente esse investimento que hoje é feito fortemente, né? Se você pegar em instituições de educação privada, hoje o governo investe pesadamente através de programas de incentivo, né? Tentando levar uma educação igualitária a toda a população. Um exemplo, o FIES, que financia a graduação, e creio que também a pós-graduação, aqueles que são interessados. E vejam bem essa questão, é muito interessante. E para o governo, de certa maneira, é até um pouco mais lucrativo ele pagar, financiar a sua faculdade em uma universidade particular, do que ele ter que investir anualmente em manutenção da estrutura do prédio, né, das grandes faculdades públicas do país, que são as universidades federais, as universidades estaduais, né, os colégios técnicos e tudo mais. Então é muito mais, na visão do Estado, na visão do político, é muito mais custoso manter toda essa infraestrutura, além de ter que pagar o salário dos funcionários, o salário dos servidores da educação no país. Então, acaba que sendo muito mais prático para o governo financiar, você financiar o seu estudo em uma universidade ou em uma escola técnica ou um colégio que seja particular. Então, há esse interesse muito grande, né, dos grandes empresários que o governo continue nesse caminho, continue mantendo o estudo, né, o financiamento, aliás, a educação particular. Mas, em contrapartida, o que nós vemos hoje é uma desvalorização do ensino. Como isso? Se você parar para analisar a qualidade da educação hoje privada em muitas instituições, a exemplo, eu posso dar aqui, muitas universidades do país apresentam uma qualidade pífia, uma qualidade muito ruim em relação ao que se é investido pelo governo em relação ao pagamento dessas bolsas de estudo. E até mesmo aqueles que preferem pagar, né, o seu curso, como eu também faço, pagar a minha graduação, não dependendo do assistencialismo do Estado. Por quê? Porque, primeiro, graças a Deus eu tenho condições de eu mesmo bancar, então não preciso ficar implorando ao Estado uma coisa que seria minha por direito, que é o direito à educação, né? Isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas, retornando à pauta, então, as universidades hoje particulares, muitas, eu posso dizer assim, muitas que você for fazer uma pesquisa hoje aprofundada na internet, você vai chegar ao que eu estou falando. Apresenta uma qualidade muito ruim. O sistema de avaliação de muitas universidades hoje no país é um sistema muito simplório. Uma simples prova que você vai fazer ali online, onde não tem qualquer critério de segurança. E se você quiser realmente fraudar, você consegue fraudar com uma facilidade muito fácil, quer dizer, com uma grande facilidade, né? Você não
encontra objeções ou sistemas de segurança dentro do site da universidade para que você realmente não burle aquela avaliação. Além do conteúdo, o conteúdo ser realmente ridículo, bem ridículo. Eu, sinceramente, encontrei muito mais dificuldade no meu ensino médio para assimilar algumas matérias do que hoje encontro na universidade. E eu não falo em questão de ter maturidade hoje ou de ter um intelecto mais aguçado. É porque realmente o material didático que me é apresentado pela universidade é muito simplório, é muito ridículo para uma instituição de ensino superior. Ou seja, com certeza, lógico que eu não irei parar na graduação, mas a minha pretensão é buscar especializações e buscar cada vez mais conhecimento na área de educação, como professor. Mas se eu quiser parar por ali, sinceramente, o meu currículo, o meu diploma, eu falo assim, em particular, acho que eu não seria merecedor de ser um profissional da educação dada ao currículo da universidade, dada ao currículo que a universidade me apresenta, ao preparo ao qual ela diz que me dá. Vocês estão entendendo como é que é? Porque o grande interesse no final da história é arrecadar e oferecer um serviço o mais barato possível para a instituição de ensino, para que eles tenham cada vez mais lucro nisso. Então, um dos fatores, o fator número 1 do porquê a educação no Brasil é tão ruim, é o lobby das instituições privadas de ensino, que visam somente lucro e não visam oferecer um serviço proporcional ao que elas cobram, ou seja, faz a mesma coisa que o Estado faz hoje conosco. Nos taxa, nos cobra altos impostos e, na hora de ter o retorno disso, de oferecer o retorno à população, é retornado serviço de péssima qualidade. Vamos agora ao fator número 2. Vamos agora ao fator número 2. Bom, o fator número 2, ele tem a ver com a sociedade em si. É o emburrecimento da sociedade. Emburrecimento da sociedade. Você ouviu bem. Ou seja, é interesse do Estado, é interesse dos políticos ter uma sociedade emburrecida, uma sociedade com QI baixo. Por que isso? Ora, é fácil. Eu creio que você, aí do outro lado da telinha, já sabe essa resposta. E é óbvia. Uma sociedade que ela confia, que ela não tem autonomia de pensamento, ela tende a confiar nas opiniões, tende a confiar nas ordens que são dadas pelas suas autoridades, sejam elas legais ou políticas. Uma sociedade que é instruída, que tem um determinado grau de estudo, vamos dizer assim, né, que tenha pelo menos, no mínimo, o ensino médio completo, que tenha um curso técnico, a questão é que se você não tem nível de instrução, você, principalmente no nível de instrução política, o que acontece? O resultado é o que nós temos no Brasil atual, uma exacerbada polarização política, onde existe os torcedores de Bolsonaro e os torcedores de Lula. E se você parar para questionar o torcedor do Lula por que ele apoia o Lula, bom, ele não vai te dar nenhuma resposta plausível. Poucos serão aqueles que de fato conhecem o governo Lula, o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim para a população e saberá traçar para você um panorama do que realmente foi mais coerente e daquilo que não foi coerente. E o lado oposto, em relação ao Bolsonaro, acontecerá a mesma coisa. E o que acontece é que um político fala algo e o outro rebate. E vai ficar sempre aquele jogo de torcidas onde ninguém discute política com seriedade. Dificilmente será discutido projetos que visam o quê? Visam o bem-estar social. Então, quanto mais burra uma sociedade for, mais fácil ela é de ser controlada. Vocês estão entendendo? Por isso, o canal Politizando e Polemizando, ele tem essa pegada de bater na tecla educação, instrução. É necessário que toda a sociedade seja instruída, principalmente em questões políticas e sociais, para que possam melhor fiscalizar os políticos aos quais, né, cada um indivíduo da sociedade votou, e também saber até onde este político pode governar, até onde vai o limite da governança dele, né? Para que não haja, vamos dizer assim, para que não extrapole esses limites. Por exemplo,
Não cabe a um vereador, por exemplo, executar obras. Isso cabe ao poder executivo, o prefeito. Entendam mais ou menos? Então, um vereador ele não pode prometer que vai fazer e acontecer tal obra, tal isso, tal aquilo outro, ou benefícios para determinada comunidade, se aquilo não passar por uma votação na Câmara dos Vereadores e o prefeito não sancionar. Ele diretamente não tem esse poder de fazer acontecer. Depende, né, de toda uma comunicação política ali dentro daquela comunidade para que isso aconteça. Assim como o Poder Executivo, o prefeito, ele não pode criar tal lei. Ele pode criar um projeto, mas dependendo das circunstâncias, aquilo pode ser derrubado pela Câmara ou também fugir da alçada dele. Então, só para que todos entendam um pouco, isso é um leve esboço. Lógico, aqui eu trarei programas que abordarão a função de cada poder político para facilitar ainda mais, né, a compreensão da sociedade sobre política. Em resumo, é isso. A política, o Estado, tende a desejar que cada vez mais seus cidadãos sejam emburrecidos para que seja fácil o controle dessa sociedade, para que não haja questionamentos, para que não haja barreiras para a corrupção, para a institucionalização da corrupção. O que é essa corrupção? Lógico, o desvio do dinheiro público que deveria ser destinado, no caso, como estamos falando de educação, deveria ser destinado à educação e, no fim das contas, é destinado ao conforto de cada um dos nossos governantes. É destinado à conta bancária de cada um dos nossos governantes. Então, é complicado. Existem muitos outros motivos pelos quais eu tentarei abordar aqui todos os possíveis. E agora vamos ao número 3. Bom, antes de passar para o motivo número 3 do porquê a educação no Brasil é tão ruim, vale lembrar, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, apoie esse projeto e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais com seus contatos. Afinal de contas, quanto mais pessoas engajadas neste projeto, teremos mais cidadãos conscientes dos seus deveres e, assim, dignos dos seus direitos constitucionais. Vamos ao terceiro motivo. Outro fator do porquê a educação não possui qualidade no Brasil e que realmente as nossas autoridades investem muito mal em educação e assim continuará pelos séculos dos séculos, até que surja, de fato, uma grande revolução social. O Brasil precisa passar por mais uma revolução. E nesse sentido, não é a revolução das armas, mas a revolução das mentes, a revolução do intelecto. O Brasil precisa hoje passar por uma grande revolução do pensamento. E depende de você, cidadão, se engajar em projetos como Politizando e Polemizando, que visa a propagação do conhecimento, a propagação da educação, para que assim mentes sejam libertadas dos grilhões da ignorância. Educação no Brasil é um investimento a longo prazo. E investimentos a longo prazo não rendem votos. É um dos motivos do porquê os políticos no Brasil não investem, não querem investir de maneira correta em educação. Porque no Brasil investe-se muito em educação, só que de maneira errada e propositalmente. Por quê? Para que essa parte do que é investido vá parar em fazendas, vá parar em sítios, em contas bancárias, em hotéis de luxo e outras coisas mais para melhorar a qualidade de vida dos nossos políticos e não dos nossos cidadãos. Há um exemplo: construir uma ponte, asfaltar uma rua, dragar um canal, canalizá-lo, é muito mais simples do que investir em educação, porque havendo os escândalos de corrupção aqui e ali, uma propina aqui e acolá, no máximo que uma obra dessa pode durar é 4 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo se aquele governo tem perspectiva ou não de ser reeleito. Agora, investir em educação é um passo muito, muito lento. Por quê? Porque o resultado não é a curto prazo, como eu disse aqui, como eu exemplifiquei, como fazer uma obra pública. Educação é um investimento de muito longo prazo. Para que você tenha noção, o retorno, em média, na educação, ele começa a aparecer, a dar resultados positivos
que possam assim expressar números interessantes a partir do 15º ano em diante. Em muitos casos, depois de 20 anos, ou seja, depois de uma nova geração que passou por todo aquele novo processo, por toda aquela nova reformulação da educação. E aí, ao final da conclusão ali, né, do ensino médio, ingressando no ensino, na graduação e finalizando a graduação, então nessa média desse espaço entre 15 ou até mesmo 25 anos, é que você tem esse retorno, e aí você traça um paralelo dos períodos anteriores e você vai ver se realmente houve um progresso na educação, se aquele método novo está funcionando, se é bom continuar com ele. Além de ser muito custoso, além de demandar muita verba pública para que você reformule tudo. Então, investir hoje em educação não é prioridade de nenhum governo no Brasil. Por quê? Porque não há tratamento sério à política. Os nossos políticos não tratam com responsabilidade, com seriedade a política. E eles não querem que você seja instruído. Eles não querem que você progrida. Fator. Por que ele não quer que você progrida? Porque se você progredir, vou voltar ao fator número 2, se você progredir, você irá questionar os motivos aos quais ele está tomando decisão A, B ou C, de como ele está gastando o seu dinheiro, o seu imposto. E aí vai remeter num fator muito mais interessante. Uma pessoa que não tem determinado grau de instrução, tem até, de repente, o primário completo, e aí um político vai até a sua porta em período de campanha, chega para você e te oferece aí, né, R$50 para botar nele, e de repente você, dadas as circunstâncias, aliás, né, a pessoa deste exemplo, aí ele aceita esses R$50 porque no momento está necessitando. Agora, se é uma pessoa que tem um determinado grau de instrução elevado, de repente o ensino médio ou a graduação completa, de repente, ao oferecer R$50, e esta pessoa, por conhecer de fato quem é aquele político, irá recusar. E se tiver que aceitar vender o seu voto, simplesmente não irá vender por 50, provavelmente 200, 300, 500 reais, R$1.000. Aliás, eu vou dar uma dica a você, cidadão, que gosta de vender o seu voto. Comece a valorizar o seu voto. Já que você gosta de vender, vendam pelo menos por R$500. Porque se cada pessoa que quiser vender o seu voto tiver que cobrar R$500, quanto esse político não vai ter que desembolsar para pagar? E aí a gente vai começar a desestimular, né, a corrupção passiva, vamos dizer assim, ou ativa. Vai depender das circunstâncias. A gente vai desestimular um pouco a corrupção, porque vai ficar muito caro. Vai ficar caro demais ter que comprar voto. Aí eles vão ter que, de fato, trabalhar, pensar em propostas convincentes e depois trabalhar, porque senão não vão ser reeleitos novamente, né? Porque não vai ter condições de comprar o voto do povo, que está muito caro. Pensa um pouquinho mais. Bem interessante. Finalizando aqui em resumo, tá aí os 3 motivos pelos quais a educação no Brasil é tão ruim e continuará sendo ruim. No próximo programa eu vou trazer mais motivos muito interessantes do porquê a educação no Brasil é tão ruim. Eu quero lembrar, inscreva-se no canal, deixe o seu like, eu quero saber o seu comentário aqui, a sua opinião, deixa lá nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, sobre o que você acha da educação no Brasil e alguma opinião que você tenha sobre como melhorar a educação nesse país. A sua opinião é muito importante, afinal de contas, o objetivo desse projeto é construir ideias de maneira mútua, ou seja, participação de toda a sociedade, independente de cor, credo e raça. Aqui, no Politizando e Polemizando, não temos preconceito com a opinião de ninguém, desde que esta opinião seja expressada com responsabilidade e respeito. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Conto com a sua participação.